Eu acho que a Praça Roosevelt, ela é um lugar que marcou a vida de muita gente, da minha geração. E ainda está marcando e vai marcar cenas muito lindas e deliciosas de viver, e cenas trágicas e horríveis e chatas aconteceram aqui. Por quê? Porque a vida é assim. E a Praça Roosevelt é um lugar absolutamente cheio de vida. Quer dizer, era meio perigoso frequentar aqui, na verdade. Então era meio complicado. E com a chegada dessa rapaziada voltada para a cultura, porque agora os bares ficam abertos à noite, quer dizer, não tem mais perigo, as pessoas podem andar na rua sossegadas. E quando a gente chegou à Praça Roosevelt, a gente tinha certeza de que aqui seria o local ideal para a gente realizar o nosso trabalho. A gente estava muito aberto, muito disponível para o que viesse da rua e entrar em contato com esse universo. Há 40 anos atrás, dizer moro na Praça Roosevelt é como dizer moro nos Jardins. Nos anos 60, isso aqui era um grande espaço vazio, asfaltado. Durante a semana era um grande estacionamento e no final de semana era a maior feira da cidade de São Paulo. A praça, quando eu cheguei aqui no Brasil, ela não tinha esta construção de concreto acima do chão. Era uma praça rasa, que era estacionamento e tinha feira, acho que do sábado ou no domingo tinha feira na área aberta. Eu vim para a Praça Roosevelt em 1968, foi quando inaugurou esse salão. A praça já estava em construção, que era completamente diferente dessa aqui, né? A construção da praça se dá também num período de crescimento do Brasil com um conceito político, que era o conceito político do Brasil grande, enfim, das grandes construções. Esse projeto, alguns dizem que é obra da ditadura, que é obra para acabar com as praças na cidade. Pode ter até algum fundo de verdade nisso. Porque a Praça Roosevelt, antes dessa construção, era palco de manifestações populares. Era um dos lugares onde se fazia concentrações políticas, aqui na Praça da Sé. Mas o que é importante frisar é que o projeto implantado ele faz parte de um momento histórico de urbanismo que vinha sendo praticado na cidade não, mas no mundo todo, que chega aqui um pouco defasado, evidentemente. É um projeto que trabalha com megas estruturas, que procura articular sistema viário, atividades econômicas, atividades sociais, tudo no mesmo espaço. Essa era a Praça Roosevelt proposta naquele momento. Quando se fez a ligação leste-oeste que passa por baixo e fizeram essa construção, a praça ficou completamente quebrada. Ou seja, a impossibilidade de um espaço grande onde possa haver manifestações. O que posso dizer é que, em relação à praça, eu vi um certo esplendor ainda da praça, porque essa praça foi construída, foi inaugurada nos anos 70, exatamente em 1970. E ainda quando nós chegamos aqui, a praça tinha essa função de praça e serviços. Depois nos enteramos por amigos que eram arquitetos, engenheiros, que o destino da praça ia ser mais ou menos esse destino, um destino de decadência, porque quando foi construída já existia uma experiência em outros lugares de construções públicas desse jeito que não deram certo. A praça e o Minhocão fazem parte do mesmo conjunto. Mas naquele momento, no início dos anos 70, as pessoas entendiam isso como uma intervenção muito interessante na cidade, a cidade crescendo. Nós somos capazes de fazer coisas desse tipo. Então existia até um certo orgulho
dos paulistanos ao visitar a praça, ao passear em cima do Minhocão naquele momento. Até os anos 90, mais ou menos, tinha muita vida. Porque aqui, na época, tinha Baiuca. Todas essas lojas aqui era toda ocupada. Eu morei 8 anos aqui. Então eu pegava meus filhos, que eram todos pequenos, e eu ia passear à noite na praça. E o supermercado ficava 24 horas, floricultura 24 horas, né? Aí depois dessa época é que foi caindo o centro, é que virou isso aí que está. Com o tempo, as lojas foram saindo, a praça era povoada. Só que conforme a moda, a pessoa jogava futebol, depois eles proibiram jogar futebol. Depois, na época, era patina ou patinar, era o skate, depois proibiram o skate. Desse jeito também a praça ficou mais vazio à noite. Ela ficou vazio porque o pessoal não podia mais, era tudo proibido. Jogar bola, andar com cachorro até era proibido, né? E desse jeito ela foi piorando. Depois o correio foi embora, a biblioteca foi embora. A última coisa que ficou era uma lojinha de uma pessoa que fez barquinhos. Esta acabou queimando. Pegou fogo e acabou. Então foram vendendo, outros alugando, começou a prostituição aqui. Bom, foi terrível. Os próprios traficantes com estilingue apagavam os luminosos. E isso aqui ficou uma boca de lobo. Ao longo do tempo, por dificuldade de controle e uso do espaço, isso foi se tornando um problema para a cidade. Vários cantos, vários esconderijos, isso ao longo do tempo foi gerando o quê? Gerando uma dificuldade e um medo das pessoas de se aproximarem desse espaço. A proposta inicialmente era muito interessante, era de criar um dinamismo para a praça, só que ela por si própria nunca conseguiu ter vida própria. Então, ao longo do tempo, isso durou até os anos 80. No início dos anos 80 começou a rejeição mais forte com relação à praça. A praça em si, ela foi sempre marcada por um ponto até chique de São Paulo, né? Porque aqui existiu o Baiuca, onde vinham pessoas conhecidas, artistas, né? Elis Regina cantava, o Calbi, né? Então era bem frequentada a praça, tanto de um lado como do outro. Isso aí começou na época, começou um bar gay aqui do lado, foi onde começou tudo. Que só aqui chega alguma hora dessa você não podia mais andar aqui. Foi onde quando fechou a Baiuca, começou a fechar todo o comércio aqui. Eu acho que exageram um pouquinho quando diz que a praça era extremamente violenta, que acontecia isso. Não é assim, a praça é São Paulo. Que começou a haver mortes. Teve uns assassinatos aí. Aí que começou a polícia a dar em cima e aí fecharam esse bar. Bom, mas mesmo assim ainda ficou uma época muito vazio isso aqui. Foi quando apareceram os teatros. Então, quando eu cheguei aqui, em janeiro de 68, para ficar definitivamente, eu me lembro que aí depois começou a funcionar o Cine Clube Oscarito. Eu passava, eu via. Depois de um tempo, eu vi que fechou. Passou uma época, eu vi que estavam pondo uma placa nesse espaço, no 184. Estavam pondo uma placa. Falei, o que será? O que eles vão fazer? Parei e fui. O que vai ser? Ah, vai ser o Teatro de Câmara de São Paulo. Ah, é? Quem que vai? A Ariela Goldman, Bosco Brasil, Jairo Matos, Lavínia Panunzio e Luiz Frugli. Que nos conhecemos na faculdade, na ECA. Daí tínhamos um espetáculo, 2, 3, e ao longo dessa trajetória, o Bosco e a Ariela resolveram ter um espaço, era um sentimento nosso. E tinha o teatro, que era o antigo Biju, depois ficou Cine Oscarito, e que nós, nos anos 80, frequentávamos. A gente assistia filme aí.
Então era um lugar que a gente já tinha uma relação afetiva. Ele estava fechado e resolvemos ali fazer um teatro, um espaço que desse vazão para a linguagem do grupo. E foi uma experiência tão bonita quanto insustentável ao longo do tempo, que teria se perdido no tempo e no espaço se num determinado momento essa iniciativa não tivesse sido retomada por outros grupos, com outras referências, conseguindo fazer experiências mais sustentáveis. Que a ideia da ocupação e tal, ela começa um pouco antes, que é quando a gente faz o Budro. E um dia a gente estava almoçando e o Luiz Frugoli ligou dizendo que o Valtão tinha falado para ele que tinha um espaço aqui na Praça Roosevelt, que estava parado há 2 anos, e que seria ótimo para fazer um teatro. Por que a gente não fazia um teatro? Aí a gente saiu, eu e o Bosco, a gente saiu do almoço, eu lembro que a gente foi ver o espaço. E a gente se entusiasmou e aí começou esse momento, a gente se reunir e falar, bom, vamos ocupar esse espaço. Então, veio de já criar um outro espaço do início dessa história. Naquela época, a dramaturgia no Brasil estava muito em baixa e não sei se como produção, mas certamente como presença no teatro, né? Historicamente, o teatro brasileiro tem essa característica de que os atores que fazem as grandes renovações que promovem, capitaneiam as grandes renovações do teatro no Brasil. A gente está vivendo um período em que era comum a classe teatral, os teatrantes, né, os trabalhadores do teatro, era comum que eles dissessem que a dramaturgia estava morta, né? Para mim, o teatro é centralmente o ator. O ator é que é o teatro, né? E o que a gente via naquele momento da produção teatral, um certo desprestígio do personagem que levava, consequentemente, a um ator mais marionete, mais mecânico. Esse grupo de pessoas, esses amigos aqui, eles acreditavam nisso, eles acreditavam que ator e texto era uma combinação muito boa, né? Sem a exclusão do diretor, mas que essa combinação era muito boa. Depois eu descobri que não era sono nada, o homem era completamente falho. Nós queríamos personagens, queríamos o ator em cena, queríamos dramaturgia, queríamos textos de teatro do seu tempo, mas que permitisse ao ator um trabalho mais profundo e que fosse próprio da arte do ator. Então, esse foi, do meu ponto de vista, uma coisa muito importante para a gente na busca de um espaço, na busca de um teatro. Desdobramento disso, havia uma paixão minha de muito tempo, que era o que eu me debrucei na escola, que era o Teatro de Câmara de Estocolmo, que foi fundado pelo Strindberg, né? Daí a ideia de a gente chamar esse espaço de Teatro de Câmara de São Paulo, né? Para fazer teatro de câmara, para fazer arte de câmara. A gente estava ali botando do nosso dinheiro, do nosso trabalho e em condições que hoje, quando eu penso, mais de 10 anos depois, completamente absurdas, né? Porque a gente era maluco mesmo. Então, quer dizer, eu e a Lavínia, a gente fazia uma novela, ensaiava a peça, administrava e produzia. O Jairo ensaiava a peça, fazia um filme, não sei o que lá. O Bosco escrevia uma novela, dirigia a peça. E tudo isso levando um teatro, né? Mas a gente criou um espaço físico de relação de palco e plateia que eu não acho que corresponderia tanto a essa ideia de câmara que a gente tinha, por exemplo, no Piccolo, que era muito mais interessante. Então, isso eu acho que eu acho que a gente foi com a ideia na cabeça, mas não no coração, na hora de montar o espaço. A Praça Roosevelt, acho que essa ideia toda ela é muito sofisticada, maravilhosamente sofisticada. E não é que, nesse sentido, eu acho um contraste mesmo com a praça, porque... E não é que a gente não tenha dialogado com a praça, mas eu acho que a gente sofreu um preconceito mesmo. As pessoas tinham medo de parar do lado de cá dessa rua, porque do lado de lá parava, né, para ir no Cultura Artística, no Culturinha. Mas aqui não. Aqui é privilégio de prostituta e de crack, então não vieram como a gente esperava que viesse. E a gente não teve tempo de ser esses artistas
se encontrando e propondo a criação dos trabalhos. Isso seria um projeto lindo, eu acho, entendeu? Acho que isso é o que todo mundo quer. Hoje, eu ouvindo o Bosco, falei, nossa, que desperdício, cara, que pena que essa ideia não deu certo. Tudo que nós fizemos em relação ao teatro e como ele resulta, para mim é um grande sucesso, na verdade, sabe? Eu trago essa vivência, essa experiência com o espaço físico, com as peças que montamos, com o público que foi ali. Quer dizer, é um período muito curto, mas muito proveitoso, muito saboroso, foi um divisor de águas mesmo, na minha vida como artista, né? Acho que naquele momento, quando nós estávamos chegando na praça e quebrando o teatro, quebrando parede, o Frugli revolucionando, arrancando uma viga de sei lá quantos quilos, era uma loucura tremenda. Fazer parte desse movimento braçal também foi muito estimulante, né? Será que aconteceu alguma coisa com ele também, meu Deus? Já deve estar chegando. Não sei por que ele decidiu vir. Se abalaram de tão longe desse jeito. Ele está do lado do pai nessa hora, normal. Quando foi em 96, eu fui convidada para dirigir uma peça que se chamava Caixa de Retratos, de um jovem autor, um empresário jovem, chamado Dema de Francisco. E aí nós estamos procurando lugar para ensaiar. Daí ele falou, vamos perguntar para a Ariela. A Ariela, então, falou, pode vir ensaiar. Então nós começamos a ensaiar o Caixa de Retratos aqui. E num desses dias eu escutei uma conversa da Ariela com o proprietário do teatro. E eu percebi que a Ariela não ia ficar com o teatro. Então eu indaguei a ela, Ariela, você vai entregar o teatro? Ela falou, eu vou. Não, apresenta o dono pra gente ficar, o Dema de Francisco, o Roberto Ascar e eu, nós podemos ficar com o teatro. Então a Praça Roosevelt aí definitivamente passou a fazer parte da minha vida. Gosto da vida passando, esquecida dos relógios. Tudo em movimento lá fora, aqui dentro quieto estou. Volto pra mesa e escrevo um dia novo. Vida pequena. No fim de 99, no meio de 99, o Gabriel Catelani alugou o Biju. Então passou-se a chamar Teatro Recrearte de Arte Cine Biju. No fim de 2000, vieram os sátiros. A gente tinha certeza de que a gente poderia modificar esse entorno. Isso não foi a primeira vez que aconteceu no nosso trabalho. A gente tinha feito isso na nossa fundação, lá na Bela Vista, na Major Diogo. A gente conseguiu, eu acho que também a característica nossa, essa coisa de interação, de invadir esse entorno. A gente tinha feito isso na Major Diogo e depois no Teatro Ibérico em Lisboa. E também, quando nós chegamos, tinha a questão dos travestis. A praça era um local exclusivamente de travestis e traficantes. Então, também foi um processo muito demorado a abordagem com as travestis. Elas tinham muita dificuldade em entender o que a gente estava fazendo aqui. E como a gente tinha uma característica de deixar o teatro muito aberto para a rua, muito aberto para aquilo que acontece na rua, essa convivência com as travestis, ela acabou se tornando meio necessária, como com os traficantes. Que eu comecei com eles aqui, né? Que eu voltei a fazer dramaturgia, porque até então não fazia boate, até casa gay. Eu fazia tudo, tinha que sobreviver. E aí eu tinha amizade com Rodolfo Ivan. A gente inaugurou o Sátiros em dezembro de 2000. E eu acho que as coisas aqui começaram a acontecer, de fato, a partir de 2003. Então a gente teve 2 anos inteiros, né, 2001 e 2002, para tentar arrumar o que nos aguardava na praça, que era essa questão com o tráfico, e que era muito complicado. Então, passamos poucas e boas. Mas, sinceramente, eles lutaram. E eu fiquei com eles. A gente não tinha um universo fechado como, por exemplo, cultura artística, que fica aqui atrás. São mundos paralelos, praticamente, que nunca se encontram.
No nosso caso, não era assim que a gente via. A gente estava muito vulnerável, no melhor sentido da palavra vulnerável, né? A gente estava muito aberto, muito disponível para o que viesse da rua e entrar em contato com esse universo. O prédio onde a gente se instalou, esse prédio inteiro, estava abandonado, tinha sido um hotel de prostituição de travestis. O prédio ao lado estava totalmente abandonado. Um prédio mais à frente era só para travestis. Então a gente convivia com uma praça muito degradada, muito violenta. Bom, eu trabalhei com os sátiros, eu já havia trabalhado com eles no passado, em 91, 92. Depois eles viajaram, foram para a Europa e tal. Daí a gente se reencontrou em 2000, 2001 aqui. Aí fizemos a peça Transex. O Transex foi em 2004, né, que era uma peça que falava sobre transexuais, travestis. Inclusive a peça tinha sido um pouco baseada na minha história, na história da Pedra de Córdoba e tal. Então o nosso receio na época, que assim, porque o público não vinha muito, né, quando nós fizemos o Transex. Então o nosso receio é que as pessoas não viessem muito, ainda mais por se tratar de uma peça de transexuais, de travesti e tal. Mas foi o contrário, né? Então aí começamos a fazer peças e aos poucos os críticos, as pessoas que moravam aqui, voltaram alguns já para cá de novo. Quer dizer, a renovação foi depois de 2003. O Transex era a nossa relação com as travestis da praça. Porque aquela história... No Transex tem uma cena que depois vai existir na Vida na Praça Roosevelt, que são duas travestis discutindo se o namorado de uma delas é um ET ou é o Exu. Isso não é ficção. Isso aconteceu aqui, na mesa aqui do bar, aqui na frente. Eu e Ivan estávamos com a Fedra e a Bibi, e as duas estavam brigando porque a Bibi dizia que o namorado dela era o ET. E a Fedra dizia que não, que era o Exu. E foi a partir disso que surgiu o Transex, que mostra que as possibilidades do real são muito maiores do que imagina a nossa mente de classe média, né? Que o real ele é muito grande, basta você abrir os olhos e ele vai te mostrar tantas possibilidades de vida. No primeiro momento dos sátiros, não teve essa coisa que eles têm hoje, que eles falam que eles vieram depois, que com eles é que vieram. Não é, eles vieram no fim de 2000 e eles tiveram muitos problemas no começo também, no sentido de que não havia público, no sentido de que a gente sofria muitos problemas. E no fim de 2001 veio o Paulinho Fabiano, com a Liz Mantovani e o seu Teatro X, que eles saíram de lá, de Santa Cecília. Então a gente ficou 4 pequenos teatros. Os Sátiros, no 214, o Teatro Estúdio 184, no próprio 184, o teatro que hoje se chama do Ator, mas ainda era Recrearte Biju, aqui do lado, e o Paulinho Fabiano lá. Digamos que a Praça Roosevelt é um exemplo positivo dessa possibilidade, do teatro alterar a cidade em benefício da cidade. E que o máximo disso seria que esse movimento chegasse mesmo à população. Enfim, o fato de existir uma rua na cidade que seja toda teatral e tal, aquilo é uma grande vitrine para o artista, não sei o que, piriri, mas mais do que isso, que a população realmente comece a entender que essa produção é parte da vida dela, é parte da cidade, é parte da vida dela e que ela tem o direito de estar, sabe, fruindo essas obras, ele tem direito de estar compartilhando. Eu não posso parar! Você não pode parar porque tem que fugir! Tem que fugir porque tá com medo e tá com medo porque... Bom, depois
de 4 anos aqui, não é, na Praça Roosevelt. Aí chegou um momento, na verdade, que nós tivemos que sair. Nós não queríamos sair, na verdade, mas nós tivemos que sair. Evidente, uma questão financeira. Sem grana não tem conversa, né? Não dá para dialogar com o dono do imóvel. Tivemos que sair, foi muito dolorido. Mas para que o espaço não voltasse a ser um lugar abandonado, nós conversamos muito aqui entre nós. Conversei com outros grupos, conversei com o Bortolotto, com o Rodolfo, com a Dulce, procurando ver se existia a possibilidade de alguém assumir o lugar. Uma vez que todas as pessoas já estavam trabalhando e circulando por aqui, que ocupassem o espaço para que ele pudesse continuar como teatro. E no meio disso tudo, o Rodolfo e o Ivan estavam dispostos, eles tinham nesse momento condições para fazer isso, então nós passamos o teatro para eles e ele continua aí, né? A gente queria pegar o Sátiros 2 na época porque era o X aqui antes. É do Paulinho Fabiano, que agora está com um teatro na Rui Barbosa. E a gente não pegou porque os Sátiros acabaram pegando para eles, fizeram o Sátiros 2. Mas senão a gente teria até feito o cemitério de automóveis aqui na época. Mas isso não impediu a gente de continuar frequentando, porque a gente acabou ficando sem sede, frequentando e fazendo peças dos Sátiros. A gente fez vários, fez até uma mostra meia-noite do Sátiro, foi muito legal e tal. E fizemos temporada do Sátiros 2 também, com um espetáculo nosso. Eu achei que o dono fosse alguma espécie de autoridade eclesiástica, tá ligado? Mas que seu nome é o maluco? Meu nome é Chaves. É, minha mãe. Minha mãe gostava do primo. E assim, pra mim agora assim, aqui é muito perto de casa, eu gosto desse ambiente todo, desse clima da rapaziada que frequenta aqui. Eu venho meio que meu segundo lar aqui, a Praça Roosevelt. Depois que os Sátiros vieram pra cá, e o Sátiros fez essa coisa legal de começar a trazer o público da Praça Roosevelt pro teatro. Tchau. E agora tem vários teatros aqui. Você vê o Teatro do Ator, que era o Biju, a Dulce Muniz, quer dizer, o Sátiros 1, Sátiros 2, aqui está uma beleza. Já tem restaurantes aqui, né? O Joca, né? Daqui em frente. Então isso aqui agora está uma beleza. Agora você pode vir, ficar a beber uma cerveja, comer uns petiscos. Tem La Barca também, um café que também a dona também lutou, porque também ela teve problemas nessa época. E hoje ela está feliz, porque o público, as pessoas que são frequentadores atualmente da praça, é outro estilo de pessoa. A gente chegou aqui em 2001, 6 de janeiro a gente abriu a casa, né? E a praça era meio devagar, tinha muitos moradores de rua e os clientes eram poucos, mas depois, com o tempo, o teatro, né, foi melhorando o teatro, foi melhorando o público também, né? O Sátiros já estava aqui há um ano, né? E aí a gente chegou também, não chegou nem ser um ano, uns 8 meses depois do Sátiros, né? E aí começou a ter peças, né? Não era o público que tem hoje, mas aos poucos foi se deslanchando, né? Aí veio a festa das Satirianas, e aí com a primeira festa, a segunda, aí foi lotando, né? Foi trazendo gente, foi vindo gente nova. Tem muita gente nova que está vindo para conhecer, então o pessoal fala agora, olha lá, começou novamente, tem novos bares, novos restaurantes, novos teatros e tal, então isso daí ajudou bastante sim para trazer pessoas novas aqui para a Praça Roosevelt, né? Para a região da Praça Roosevelt, melhorou bastante. Que isso funciona dia e noite, todos os teatros. Todos os comércios, entendeu? Começaram a ficar melhor, entendeu? Os bares a abrir, entendeu? Até por causa da chegada desse teatro, que é um nível cultural bem interessante. E só veio melhorar a praça.
As pessoas hoje em dia vêm aqui É interessante, porque à noite as pessoas vêm Tem uns barzinhos que ficam com mesas na calçada. É um nível totalmente diferente de pessoas. E teatros, você vê 1h da manhã, da madrugada, pessoas da rua conversando, batendo papo. Tem livraria. Isso aqui fica um espaço totalmente cultural. Isso é interessante. O que me fez ter amizade com o Bortolotto foi justamente essa familiaridade da cultura beat, dos escritores malditos. Aí os atores ficavam querendo conhecer o universo marginal de literatura americana e por aí vai. E não havia esses livros, eles estavam todos esgotados. Eles perguntavam, pô, como eu consigo um Bukowski, um Kerouac, um Bachot, um Ginsberg e por aí afora? Aí no bate-papo falei, pô, eu tenho esse livro, ou eu posso conseguir esse livro. Eu comecei a conseguir esses livros para os atores. Aí eles iam indicando um para o outro, comecei a encontrar obras de teatro também. E o Ivan, dono do teatro, precisava de um livro de um Bataille, que ele queria fazer uma pesquisa, e um livro do Marquês de Sade, que estavam esgotados também. Aí eu consegui os livros. Aí ele perguntou para mim, pô, Bach, você tem bastante livro? Eu falei, eu tenho algumas coisas lá em casa que eu tô a fim de me desfazer. Ele falou, cara, compra uma banquinha e monta aqui na porta do Sátiro do Zoom. Vamos fazer um teste? Eu falei, fiquei meio reticente, falei, pô, eu trabalho com engenharia. Ele falou, à noite. Aí peguei e vim pra cá, montei uma banquinha. Aí eles pegaram e fizeram a proposta pra mim, ó, tem um espaço ali, que tal você mudar a coisa, sair da clandestinidade e abrir um sebo dentro do teatro, porque tem tudo a ver, a gente vai montar um barzinho lá também. Então, literatura, teatro e barzinho. Trabalhei com antiguidade até 4, 5 anos atrás. De lá para cá, eu fui diminuindo a loja, abri uma pizzaria, entendeu? Trabalhamos 11 meses no prejuízo, resolvi vender pinga e deu certo, sabe? Não, mas agora melhorou bem, porque tiraram os drogueiros daqui, saíram quase tudo. Mas que tinha muito drogueiro, inclusive eu vi matar um cara ali, outro aqui, ali nesse lugar desse que tem essas 4 portas, que é o Palavatório, ali era uma padaria de luxo. Depois que mataram um cara lá dentro, aí era 4 sócios, um para aqui, outro para lá, um tirava do outro e fechou, né? Fechou tudo. Agora abriu o teatro, acabou a padaria, mas aqui já foi muito bom. Aqui, 4 horas da madrugada, estava lotado de gente, mas gente boa. Mas quando começou a aparecer drogueira, aí piorou a praça. Mas agora está melhorando, graças a Deus, está muito bom. Vamos fazer equilibrimo de massa. Primo de quem? Equilibrimo. Rapaz, você fala espanhol tão complicado, parece Luxemburgo. Existe um primeiro momento do grupo, que é um grupo que nasce no centro da cidade de São Paulo. A gente trabalhava na Praça da República passando o chapéu, com constância, fazendo temporada e mantendo regularidade, né? E criando um público cativo na Praça da República, depois no Parque do Ibirapuera. Então a gente já tem uma identidade construída dos 17 anos atrás, ou dos 16 antes de vir para a Praça Roosevelt, feito com o centro da cidade. E a tentativa sempre de estar trabalhando essa questão da rua e da interferência urbana. No momento em que a gente decide optar por um espaço, e teve altos e baixos nessa decisão, depois de 10 anos a gente sempre ficou pensando nisso, mas o que seria procurar esse espaço? Um espaço pode engolir o grupo e abafar o projeto artístico. Quando a gente foi convidado para participar de um dos Satirianas, e exatamente nesse momento era o momento que a gente estava procurando imóvel, então a gente falou, acho que é mais para cá, é mais para o centro. Não sabia que era a praça, mas sabia que era mais o centro. Olhamos alguns imóveis e coincidentemente tinha esse imóvel aqui, que era uma padaria ligada aí ao movimento da década de 80 dos cinemas, dos cineclubes, né? Então muita gente conhecia essa padaria. E era um lugar muito abandonado, muito destruído. A gente encontrou o caos instaurado. Isso era um lixo, era uma coisa assim, completamente destruída. Aqui onde é o teatro era praticamente o que era a cozinha, que tinha uma divisão, o teto era, evidentemente, a cota de altura era mais baixa. E a primeira coisa que a gente fez no espaço foi tirar todo o entulho. Quantas caçambas, Raul? Foram mais de 150 caçambas de entulho, de lixo e coisas que a gente foi destruindo. O segundo pavimento ali, que seria a sobreloja, a gente tirou todas as paredes, arrancou e a gente quis ver a luz. Onde é que está a luz? Arrancamos o telhado, vamos ver
para depois projetar. Então a gente optou por fazer uma plateia mais convencional, inclinada, claro que não um palco italiano tão distante, porque a gente está muito próximo do público, aproveitar bem a altura, dar espaço, e aí entrou o projeto Luiz Frugoli, com toda a inclinação de plateia, com as ideias todas, e o projeto arquitetônico para o lado de lá. Era o espaço da padaria. E quando eu cheguei no primeiro dia aqui, simplesmente não havia uma leitura óbvia de onde fosse o quê. Havia um monte de divisões, de andares, de mezaninos. Pra você ter uma ideia, o palco é onde era o forno da padaria, a plateia era onde era o depósito de farinha. Bom, e foi nesse ambiente escuro e dividido que a gente encontrou esse espaço. E o Hugo, que é, digamos, o diretor dos Palapatões, ele tinha visto lá. Ele disse, mas onde você está vendo que eu não vejo? Entendeu? Daí a gente fez uma maquete e começamos a derrubar paredes dentro da maquete e cavocar. E descobrimos que tinha um teatro lá, no fundo ao fundo de muitos outros raciocínios de outras arquiteturas. A surpresa foi grande, porque a gente imaginou que ia ter um fluxo determinado de público, pequeno, e o fato da gente ter um espaço de uma área voltada para a rua com 12 metros de fachada, que abriga também um pequeno café, que tem um pequeno palco também, estabeleceu um outro diálogo, virou um espaço de convivência de jornalistas intelectuais, desenhistas, história em quadrinho, enfim, tem uma frequência e uma discussão, uma efervescência aqui que a gente não imaginava. A praça tem sim uma frequência já motivada pelo próprio Sátiros. A nossa chegada aumentou e potencializou esse público. A gente com certeza trouxe um outro tipo de público para o espaço e até intencionalmente. Na programação, a gente sempre se preocupou muito com isso e não dá ao espaço uma cara só, não. É o humor dos Palapatões. Então a gente conseguiu uma programação muito eclética, variada e trouxemos várias tribos. E isso estava no projeto mesmo da gente para esse espaço. A gente está tudo acima da média do que seria necessário para um espaço sem lugares. A porta, antipânico, o corredor e tal. Então houve uma preocupação de requalificar o pequeno espaço. Porque o pequeno espaço está ligado a uma ideia de underground, de que ele pode ser abafado, sujo, que ele tem que ser abafado, sujo, exprimido, inseguro. Não, a gente está num ambiente completamente ousado da cidade. Esse é o ambiente underground da cidade, é o subterrâneo do próprio teatro e da própria existência artística da cidade. Ao mesmo tempo, a gente tem que mostrar isso às claras, com bastante luz, com bastante qualidade, com conforto para o público, porque você acaba envolvendo a cidade como um todo e não apenas uma determinada faceta da sociedade que entende que a arte pode ser assim. A arte é muito múltipla. Eu acho que a gente está aqui para receber a diversidade. Eu cheguei na Praça Roosevelt em 2004. O movimento da Praça Roosevelt, esse movimento teatral que ganharia essa força fora de controle depois de um tempo, estava ainda começando. Enquanto isso, o Cultura Artística, que fica ali do outro lado do quarteirão, que você não precisa nem atravessar a rua para chegar até ele, estava funcionando. Estava funcionando. Quando eu entrei em cartaz no Cultura Artística, a Praça Roosevelt já tinha movimento de teatro, já tinha um público que estava se formando aqui, e eu ia para o Cultura Artística, fazia a peça com Antônio Fagundes, As Mulheres da Minha Vida, às 9 horas da noite, e vinha para cá para fazer a mostra com o Cemitério de Automóveis à meia-noite. Então eu saía toda arrumada, toda linda, e vinha me descabelando até chegar no Sátiros 1, onde a gente fazia a mostra. Esses homens são estupidamente dependentes. Mas estupidamente? Dá uma cerveja pra mim. Nem todos viam o dono da casa que parece não fazer questão da presença dela. E vou te dizer uma coisa, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Teatro é teatro em qualquer lugar. Não tem diferença, não tem. Você entra no palco, você fica nervosa igual, você tem a mesma intenção de fazer a coisa bem igual. Então, isso é muito importante dizer isso, parece uma bobagem, mas não é. Porque o público... um teatro menor, eu acho que existe um teatro comercial possível para todas as pessoas. Eu sou uma pessoa que eu defendo o teatro comercial.
vinda do Ópera Buffa para a Praça Roosevelt foi quase uma coincidência, porque de início eu não tinha a ideia de fazer um teatro, um espaço cultural, nem na Praça Roosevelt, nem em lugar algum, né? Mas com toda a movimentação e a transformação que a praça tem sofrido todos esses anos, toda essa fomentação cultural, junto com todos os vizinhos, quando surgiu a ideia, foi o primeiro espaço que eu pensei, porque eu acho que é um espaço que tem crescido muito culturalmente, todos os grandes movimentos, com as satirianas e tudo que tem acontecido nos últimos anos de importante tem acontecido na praça. E foi aí que, quando eu optei em abrir um espaço, eu pensei exatamente na Praça Roosevelt. O Ópera Buffa, ele tem essa característica, porque como nós tínhamos 2 andares, além do térreo, eu pensei de que maneira eu poderia aproveitar ao máximo o espaço. E aí surgiu a ideia de transformar o espaço térreo em um cabaré e, logo mais ao fundo, um teatro. Esse teatro, a priori, ele foi muito bem pensado, porque tínhamos já a ideia de recebermos bandas, shows de altíssima qualidade. Então ele teve toda uma preparação, diferentemente dos teatros que é projetados exclusivamente para teatro. Eu acredito que a Praça Roosevelt está fazendo uma grande história e ainda fará uma história muito maior e muito mais efervescente do que ainda está, do que já fez, na verdade. Eu acho que é uma capacidade que a arte tem de transformação. Então, eu não acho que no Rio de Janeiro você pega a Lapa, aconteceu uma coisa semelhante. A Lapa hoje em dia está institucionalizada como um lugar de cultura, seja música, seja dança, teatro, restaurante. E você tem na Bahia, talvez o Pelourinho, você tem em Recife, toda aquela parte de Recife velho. Então, eu acho que são bons exemplos e que devem ser multiplicados, eu acho. No instante em que os artistas se reúnem conjuntamente para ter mais força política de atuação na cidade, isso vai mesmo ganhando força cada vez maior, eu acho. Tem crescido significativamente o público de teatro em São Paulo. Eu acho que se o Oficina conquistou um público, o Folias conquistou outro, o Vertigem outro, o Sátiros, os Parlapatões, eu acho que agora esse público começa a circular. Então, o público que começa a vir aqui já é um público iniciado. Antes a gente tinha esse séquito que era só dos sátiros, que era só do Folias, etc. Hoje a gente percebe que essas pessoas estão se antenando e circulando pelos projetos de outros grupos. A história do Pantanal, eu acho que ela é bem simbólica, assim, porque é metafórica, é um público, né? Que a gente um recebeu. Público que você não imagina que existe, né? A gente tava fazendo... E tudo começou com uma briga na bilheteria. A gente tava fazendo Filosofia na Alcova e daí chegaram 2 pessoas na bilheteria. A gente começou o espetáculo, fechou a porta, não podia mais entrar. Chegou lá, houve um desentendimento e meu nome não estava na lista, já tinha sido vendido meu convite. E daí eu falei, vou brigar agora. Agora eu quero saber quem é o responsável. E chegou o Rodolfo, o Ivan. Chamaram a gente na bilheteria, eu fui na bilheteria. Falei, desculpa, não tem como e tal. E eles diziam, não, mas eu venho de muito longe. Eu demorei 2h30 para chegar aqui, porque eu tenho que pegar trem, ônibus, metrô, depois andar 15 minutos a pé. É muito difícil tal. Então eu falei, então tudo bem, a semana que vem vocês vêm. Não. E eu deixo convite para vocês. Nós somos do Pantanal, e a gente achava que era Pantanal, Mato Grosso. Pantanal daí é verdade. Inclusive ele achava que eu era até do Pantanal Mato Grossense, né? Daí eles entraram e assistiram. E daí começou o nosso contato com eles. E eles começaram a se organizar e vir em grupos para cá. E eles não tinham dinheiro. E daí o Rodolfo e o Ivan, eles começaram a dar a cada peça 5 convites por peça pra gente. Porque o que aconteceu daí eles começaram, esses 2, eram o Breguesse mais um, assistiram a peça, piraram, adoraram, e daí durante a semana eles ligaram reservando, tá bom, a gente vai agora em 5. Quanto que vocês podem fazer pra gente? A gente tem preço de amigo aqui, R$10. Tá bom. Então dava 55. Daí vinham 5 e daí na outra semana, olha, a gente vai em 10, mas a gente só pode pagar 5.
Pode 5? Pode. Na outra semana, olha, a gente vai em 10, mas a gente só pode pagar 2. Tudo bem. Olha, a gente vai em 10, mas a gente só tem dinheiro para ônibus para 8. Vocês pagam 2? Pagamos. Então, foi uma relação que foi sendo conquistada e lá para frente a gente já estava pagando para eles virem aqui. Então, daquele grupo, nós tínhamos 20, 30 peças por semana. Teve um mês que nós tivemos 600 convites. Porque era tão fantástica também essa relação e o que a gente encontrava de resposta deles. Nós fomos ficando cada vez mais perto, Rodolfo veio, começou a dar aula aqui no bairro. Quando a gente foi, enfim, conhecer o Pantanal, o Breguesso, que é esse cara que é o líder e o responsável por tudo isso, ele é cabeleireiro e tem um salão lá. E a gente era tratado lá como ídolos, assim, tipo, nós éramos famosos no Pantanal. Todo mundo adorava a gente, tinham visto vários trabalhos nossos, ou seja, todos, né? E eles contabilizaram depois mais de 1000 pessoas, né? Que tinham assistido aos nossos espetáculos. Foram mais de 1.500 pessoas daqui do bairro assistir as peças na Praça Roosevelt. Então, o teatro, ele é um link para as outras coisas. Então, se as pessoas daqui foram assistir peça, elas podem ver outras coisas e pensar em outras, pensar outras coisas também. Então foi muito natural também esse jogo. Chegou um momento que a gente tinha uma responsabilidade também. E era maluco porque a 2h30 da Praça Roosevelt. Quando procurávamos um espaço cabível a um teatro, estava tudo tomado por igrejas. Quase todos os grandes espaços tomados por igreja. Até que então achamos esse daqui, que era uma antiga fábrica de bijuterias, e aí desmontamos toda a fábrica de bijuterias e montamos o teatro. O poder também do teatro, né? De um teatro pequenino como esse, agindo numa cidade tão monstruosa como São Paulo. Então eu acho que o teatro serve para isso sim. Eu acho que o Sátiros abriu o teatro da periferia também, né? Eu acho que o teatro é muito legal para isso. E agora o X abriu na Rui Barbosa, estão dizendo que vai abrir um outro teatro ali perto. Na Augusta, o Roberto Alvim vai abrir o teatro dele, do lado ali do Piolim. Quer dizer, são lugares que não tem teatro ali ainda. E eu acho que as pessoas começam a frequentar e começa a ser legal. E tem esse que você está falando, de abraçar a cidade, né? O teatro. Eu acredito que o teatro está fazendo esse movimento mesmo, de sair desses pequenos polos e ir se espalhando. Essa imagem de estar abraçando a cidade, eu acho que é linda e tem tudo a ver. Por exemplo, o ano passado tivemos vários encontros com grupos diversos, daqui do centro, da periferia, grupos de arte de rua, de hip hop, de rap, de teatro. Existe um grupo, enfim, que faz esse trabalho também lá na Zona Leste, de trabalhar junto com a comunidade, mas também levar palestrantes, também levar gente de teatro para discutir e tal. Só que é uma qualidade diferente, é uma questão social, de intervenção social, de intervenção na comunidade, que lá na periferia é muito mais presente do que aqui. O centro da cidade de São Paulo é um lugar onde você está sentado numa mesa na calçada e um morador de rua passa por você e te diz assim, boa noite, e te dá a mão. E aí é uma decisão tua, dar a mão para aquele cara. Não, a mão dele tá suja, ele mora na rua. Você está sentado numa mesa tomando cerveja, comendo. É uma relação física que você tem com as pessoas, com um morador de rua, com pessoas que são diferentes de você, sabe? Que tem uma outra conta bancária, que tem uma outra opção de moda, que tem uma outra opção sexual, que tem uma outra opção teatral, com os quais você tem que lidar. E se a praça, se a gente conseguir fazer a praça virar de novo, ela na sua totalidade, um espaço de compartilhamento com toda
a comunidade do entorno e servir de polo para que outras pessoas de outras regiões também comecem a tentar construir coisas que sejam boas para a sua comunidade, porque tem outras praças degradadas, tem parques degradados, tem coisas... Não é só a Praça Roosevelt. A gente pensa que é só... Não, não é verdade. São espaços lendários até que também estão completamente degradados, né? E com um sofrimento humano muito grande, porque o que eu vejo aqui é isso, sofrimento humano. Não pode. E tem muita exploração. Então, penso isso. Compartilhamos a calçada, de certa forma, ligada naquilo que nos transforma, naquilo que nos coloca no contato com o cosmo, com a arte, com o teatro, com a música, com a possibilidade da beleza. A Praça Roosevelt é um lugar inusitado. Você chega aqui e o que acontece aqui, eu costumo brincar que assim, é a ficção da vida real. A gente tem aqui personagens de ficção da vida real. Que desperta no som, mangueira felicidade, que esbanja a liberdade. Esse teatro que a Praça Roosevelt apresenta, absolutamente diversificado, é rico, é vivo e é principalmente estimulador. Quero alegria, quero a festa. Pensando que me engana com essa história de reza. Todo mundo me gosta. Você não é. Até que ficava dia de noite desaparecido. Eu comecei a procurar por ele de noite. Sonhar e nada mais. Nada mais.